que de fato tem de proposta aí, diferente do que coloca a maioria aí da imprensa, né? O que tem de fato, de verdade nessa reforma, a quem atingirá. Então, o Toninho já falou um pouco aí de quem são esses privilegiados que ficarão de fora, de fato, da reforma, né? Então, Gabriel, nós queremos aqui escutar também, te ouvir, para que a gente depois possa também dar continuidade a esse debate, falasse um pouco aí do que você viu, que visão você tem e teve aí desse projeto que foi apresentado. Então, que você falasse um pouco aí dessa reforma administrativa. Tá ok, Ivanilda. Primeiramente, agradecer mais uma vez aí a convite aí do André e seu e da direção como um todo aí do Sintur, né, o Sindicato dos Técnicos em Educação aí da Rural do Rio de Janeiro. Saudar também aí o companheiro Toninho, já fez uma ótima fala de abertura, e a professora Luciana, que vem logo em seguida, né? Bom, primeiro, a gente tem que fazer um certo recuo, né, como foi também o recurso do Toninho, né, um certo recuo histórico para a gente entender que essa proposta de reforma administrativa ela está diretamente articulada, né, a um projeto do grande capital, principalmente o capital financeiro, mas não somente, né, que desde os anos 80, principalmente 90 no país, né, com todas as transformações que ocorreram na economia mundial a partir dos anos 80, né, e a introdução de um receituário no bojo ali da globalização, né, que a gente chama de um receituário neoliberal, essa fração hegemônica da burguesia, do capital internacional, o setor financeiro, lança uma proposta bastante hermética, né, para os países, todos os países, mas especialmente os países periféricos, dependentes, como é o caso do Brasil, né? Ficou muito consagrado ali na ideia do consenso de Washington, que passa necessariamente por um processo de abandono do que se ficou convencionado no período 30, 80, a gente chama de nacional desenvolvimentismo, né? Que era uma política que, bem en passant aqui, mas a grosso modo, tinha maior participação, né, presença do Estado ali na atividade econômica, ainda que fosse, por óbvio, principalmente na ditadura militar, uma intervenção do Estado para permitir a acumulação privada dos grandes capitais monopolistas estrangeiros, fundamentalmente. Mas, com a adoção, a partir dos anos 90, desse receituário neoliberal, com Collor, né, depois com o FHC, o grande objetivo do grosso da burguesia vai ser o quê? A captura dos fundos públicos, né? Então, cada vez mais o Estado ele tem que sair de determinadas áreas que até então ele estava presente, porque não era do interesse do próprio capital até então, mas agora passa a ser. Então, pensemos aí Eletrobras, Telebrás, Vale do Rio Doce, enfim, uma gama diversa aí de empresas públicas que até a década de 80 o capital privado não tinha interesse de estar, né? Aí passa a ter interesse. Então começa essa maré montante neoliberal para esses serviços que dão lucro, né? E no nosso caso específico de educação, como é um serviço que não dá lucro imediatamente, né? A não ser que você privatize de forma explícita, né? Clássica, mas surge a necessidade, ou pelo menos o império do capital, para a ideia de que você tem que restringir cada vez mais o investimento nessas áreas por parte do Estado, né? Ou seja, você vai reduzindo ao máximo, não o Estado de maneira geral, né? O Estado continua muito grande do ponto de vista dos interesses do capital, mas você restringe o Estado no que diz respeito às políticas sociais, né? Então, a educação e a saúde são duramente afetados. Então, nesse processo, os servidores públicos, né, como o Toninho já levantou, eles passam a ser vistos como uma espécie de sobrecarga ao Estado, né, oneroso, né, deixa o Estado pesado, né, inchado. Então, desde os anos 90, né, com a reforma lá do Brescia Pereira, né, que por sinal nos últimos anos figura aí como se fosse um progressista, né, com a ideia da reforma do Estado, tem esse receituário de reforma administrativa que a gente pode chamar de uma contra-reforma administrativa, né? Porque vem no sentido de flexibilizar, que é o termo que o capital usa, as relações de trabalho no seio do serviço público,
né? Aí flexibilizar aqui chamemos de por fim a estabilidade, permitir a livre contratação e demissão ao sabor do político, mas também ao sabor do ciclo de acumulação do capital, e, obviamente, ter também um rebaixamento significativo da remuneração do serviço público, né? E isso, inclusive, tendo impactos na remuneração do setor privado, né? Porque se não em todas as categorias, mas em muitas categorias do serviço público, o setor público também consegue puxar a média salarial do privado para cima, né? Então, quando eles querem rebaixar de forma drástica a remuneração do setor público de maneira geral, em alguns segmentos é para baixar também a média salarial no setor privado, certo? Afinal, o setor público, por ter estabilidade e uma remuneração que, de maneira geral, é uma remuneração que está na média, ou em alguns momentos um pouco acima da iniciativa privada, isso garante que o trabalhador qualificado queira estar no serviço público, né? Então, isso aí torna-se cada vez mais objeto de disputa pela forma como vai se dar a contratualização do trabalho no interior do serviço público, né? E a gente pode caracterizar que essa reforma, que volta agora à tona, né, com esse governo neofascista, né, que associa o neofascismo com o ultraneoliberalismo de Guedes, ele busca, caso seja aprovado, certamente não vai, porque nós não vamos deixar, mas ele busca, em alguma medida, voltar o Brasil a pré-1938, né? Como a gente viu lá nas aulas de história, até os anos 30, né, até a chamada Revolução de 30, o que imperava no Brasil, a chamada República Oligárquica, né, República do Café com Leite, você não tinha nenhuma a máquina estatal, né, uma burocracia estatal, com o mínimo de estabilidade e o mínimo de distanciamento, ou autonomia, se quiser, em relação às oligarquias locais e ao capital, né? E uma das grandes demandas dos anos 20 no Brasil, aí pensemos aí o movimento tenentista, né? Pensemos aí também no movimento do proletariado, era que o Estado brasileiro fizesse políticas públicas, direitos trabalhistas, e para isso tinha que haver uma profissionalização do serviço público, né? Não à toa, a partir dessas pressões, em 38, já na ditadura do Estado Novo, Vargas criou o DASP, que era uma demanda da sociedade, dos setores subalternos, para criar uma burocracia com algum nível de meritocracia, ou seja, na base do concurso público e não do QI, né, do que indica, com salário, enfim, tudo isso para dar o mínimo de distanciamento, porque, além de tudo, aquilo era uma necessidade do capital naquele momento, né? Então, percebamos, caso essa reforma seja aprovada, ela que vem acabar com a estabilidade do serviço público, é como se nós estivéssemos retroagindo aí para os anos 20 no Brasil, para a República Oligárquica do Café com Leite, né? Tal como tem sido a tônica nesse governo, né? Quer retirar a CLT, já vem, coitada da CLT, desde os anos 90 vem sendo dilapidada. Esse governo, o Temer, né? E agora esse governo quer uma nova ataque sistemático aos direitos dos trabalhadores para que a gente volte 1942, quando surgiu a consolidação das leis trabalhistas, né? Então percebamos o nível de regressão, eu diria até regressão civilizacional que a gente tem sob a égide dessa política neoliberal, que lamentavelmente hoje é a política de todas as frações e setores do grande capital advogam, rezam esse receituário, né? Não tem nenhuma fração aí da burguesia que seja contrária a isso, ou queira uma política substancialmente diferente. É mais do mesmo, no máximo algumas nuances, certo? Então, a gente tem que colocar e ter clareza de que defender a estabilidade do serviço público é não só defender os nossos salários, os nossos empregos, mas defender também a qualidade de oferta do serviço público para a população brasileira. E aí, quando a gente fala em população brasileira, é fundamentalmente a classe trabalhadora, né? Afinal, na nossa área nem se fala, né? O setor da educação, da saúde, quem mais se beneficia, acessa, é a classe trabalhadora, a massa do povo. E, além disso, defender a estabilidade e as condições salariais dos servidores denota também a manutenção de uma pretensão de um país substancialmente diferente, né? Porque se essa reforma for aprovada, como o Toninho já falou, esse clientelismo que vai ser a tônica no setor público, daí em diante,
vai solapar qualquer possibilidade de nós termos uma política substancialmente diferente para o país, né? Então, a defesa do Brasil, né, numa perspectiva popular, de esquerda, né, que seja socialista, passa necessariamente pela defesa do serviço público e da sua estabilidade, certo? Dito esses aspectos, eu vou adentrar aqui alguns pontos da reforma, né? Eu fiz uma leitura, né, da proposta chamada Proposta de Emenda Constitucional 32, ou Contra-Reforma da Iniciativa, que eu considero interessante, né, nós mencionarmos, né? Então, primeiro, só repisando aí, a PEC, o texto em si não fala em estabilidade, né? A estabilidade só é mencionada para as chamadas carreiras típicas de Estado. Que carreiras são essas? Magistratura, Ministério Público, né? Os militares e diplomatas, né? Ou seja, algo altamente restrito, né? Fora essas categorias que, diga-se de passagem, estão no topo do ponto de vista de remuneração, nenhum mais servidor público vai gozar de estabilidade, né? Então vai ser o império do clientelismo, né? O império do mandonismo local, como era a tônica, e ainda diga-se de passagem, em alguns municípios brasileiros, como a gente sabe, tem uma terceirização significativa, né? Na própria saúde mesmo, hoje no Brasil, muito terceirizado já, através daquelas chamadas organizações sociais, e o que impera ali é o mandonismo, demite e contrata quando quer, um salário rebaixado, condições de trabalhos péssimas, e isso aí vai vir para o setor público caso essa contra-reforma seja aprovada, né? Então isso, não tem estabilidade a não ser para casos de carreiras consideradas típicas do Estado. É um ponto interessante aqui, ó, que a proposta de emenda constitucional, ela suprime da Constituição algo que todo mundo que estudou para passar no concurso sabe, que servidor público não pode acumular cargos, né? Você não pode ter 2 cargos públicos em qualquer ente federativo, exceto 2 de saúde, né, 2 de educação, e aqueles casos ali de magistrado que dá aula na universidade, enfim, excepcionalidades. Essa nova proposta acaba com isso, né? Ou seja, os novos contratados, eles podem acumular cargos públicos. Mas o que é que isso traz implícito? Você vai ter um rebaixamento da remuneração significativo, né? De modo que os trabalhadores, eles vão ter que acumular cargos se eles quiserem manter minimamente uma remuneração que seja minimamente digna, né? Então, essa ideia da cumulatividade denota ou traz implícito a ideia do rebaixamento salarial, né? E isso também traz a ideia da não profissionalização do serviço público. Por quê? Porque quando os companheiros técnicos, nós, professores, nós temos ali a ideia de que a gente está só naquele cargo público, é que a gente se profissionalize nele, passe anos a fio nele, né, se qualifique nele, né? E essa ideia da acumulação de cargos denota isso, uma espécie de rebaixamento salarial e de prejuízo da profissionalização no setor público. Né? Um aspecto que eu considero interessante, né? Para nós docentes, né, ele deixa bem claro lá que as férias de 45 dias vai ser suprimida, né, todas as categorias só vão ter férias de 30 dias, então isso vai atingir os docentes. E para os TAI, né, eu não sou TAI, mas eu sou de um sindicato que a gente congrega TAI também, né, deixa bem explícito lá que redução salarial só vai vir com redução de, redução de jornada só vai vir com redução salarial, né. Então, aqui no Instituto Federal de Alagoas, mas eu acho que na Universidade Rural do Rio também, muitos companheiros têm a chamada flexibilização, né? Trabalha 30 horas, mas ganha o equivalente a 40. Essa proposta sendo apresentada, ou vai reduzir imediatamente o salário, ou o trabalhador vai voltar para os 40 horas. Então, é uma perda aí significativa que vem no bojo aí dessa contrarreforma, né? Um aspecto que eu acho interessante que reforça aquela ideia do clientelismo, que é o seguinte: a atual redação, no seu artigo 37, inciso 5º, diz o seguinte, ó, as funções de confiança exercidas aí, ó, bota aí itálico aí, né? Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores
de carreira nos casos, condições e percentuais previstos em lei, destinos, ou seja, hoje os cargos de direção, chefia, é chamado função de confiança e cargos de comissão, eles são, em larga escala, restritos para servidores do quadro, ou seja, que eles são concursados, né, para gente, regime jurídico único. A nova proposta suprime isso. Né? A nova proposta, a nova redação vai ficar o seguinte, a nova redação do inciso 5º diz o seguinte: os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições específicas, estratégicas, gerenciais ou técnicas. Ou seja, eles suprimem a ideia de função de confiança e cargo de comissão, isso vai deixar de existir essas figuras. No seu lugar, vai surgir essas atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas, todavia não bota no corpo da própria lei constitucional a restrição a funcionários do quadro. Né? Então, percebam, vai jogar para uma lei infraconstitucional essa ideia de definir melhor o que são essas atribuições específicas, gerenciais e técnicas, mas não coloca no texto constitucional que isso é restrito para servidores do quadro, ou seja, é uma colher de chá aí para o fisiologismo, o clientelismo, né? Certamente, eu tenho quase certeza que o governo federal tem vendido essa proposta aqui para os deputados e senadores, porque os deputados e senadores sabem que votar isso, ou esse ano, ou até o ano que vem, tem prejuízo eleitoral para eles, né? Porque o peso dos servidores públicos são grandes no município, estado e no governo federal. Todavia, o governo federal deve apresentar, bicho, se tu aprovar isso aí, depois você vai nomear e exonerar livremente, não vai ter restrição absolutamente nenhuma. Né? Então perceba o nível de regressão na máquina pública brasileira, que não vai ter mais, repito, autonomia nenhuma em relação, seja ao político de plantão, mas também às pressões do grande capital. Né? Inclusive, eu estou nesses dias aí, vocês devem ter visto na própria Globo News, né, que não é referência de ser contra a gente, né? Um jornalista lá, num daqueles debates, ele disse, rapaz, acabar completamente com a estabilidade do servidor público, percebam nesse caso da Amazônia, né? A pressão do agronegócio para ampliar a fronteira agrícola, a pressão do governo para queimar tudo. Se não fossem os servidores estáveis do IBAMA, que estão sofrendo muito na pele desse governo, sequer essas denúncias viriam à tona. Né? Por quê? Porque a estabilidade garante ao servidor essa faculdade dele fazer a crítica. Né? Um servidor que não tem estabilidade, ele vai ser completamente submisso. E isso vai prejudicar deveras o serviço público e também os movimentos sindical. Né? Esse governo já deu provas várias que é contra o movimento sindical e quer nos prejudicar de forma generalizada. Outro ponto que eu considero importante é que ele busca também, né, o texto constitucional, a proposta é que ampliar não só a contratação sem estabilidade por prazo indeterminado, mas também vai buscar ampliar as contratações chamadas por prazo determinado. Então veja o nível de precarização. Né? Sequer a regra no texto constitucional é para contratações a tempo indeterminado. Né? Abre brecha não, fica explícito a ideia de ampliar contratações mais precárias, contratações de caráter temporário. Né? E sem que haja menção, diga-se passagem, a FGTS, né? Coisa que o servidor não tem, sequer faz menção que o servidor faria jus a tal, né? Sequer faz menção, por exemplo, a data base, que é uma demanda nossa, né? Desde os anos 90, né? Quando saiu a 8.112, que está lá, é um ponto em aberto, né? Não faz menção absolutamente nada disso, mas quer contratar sem estabilidade e contratar também por prazo temporário, certo? Foi o chamado processo seletivo, né? Tem outro ponto aqui que eu considero importante nós pensarmos, esse sobre, principalmente para estados e municípios, né? Não é o nosso foco aqui, mas vale a pena mencionar. Hoje a Constituição prevê que essa questão de pessoal, estados e municípios têm prerrogativa para definir os seus critérios, né? Através do processo legislativo municipal ou estadual. Essa Constituição, dada a sua natureza, essa proposta, né, de emenda, dada a sua natureza fiscalista, né, ao sabor do capital financeiro, ela vai engessar, digamos assim,
e concentrar poderes legislativos no âmbito federal, né? Então, o artigo 39, né, que diz que estados, municípios e a União, né, têm prerrogativa para instituir política de pessoal, de remuneração, tudo isso vai ser suprimido e vai ser concentrado aonde? No governo federal, ou melhor, no legislativo federal, que vai dar as balizas gerais, né? Ou seja, é uma espécie de concentração de poderes no âmbito federal, evitando, prejudicando significativamente colegas do estadual e municipal, que às vezes têm ganhos, têm anuênio ainda, né? Tem alguns direitos que nós não temos mais, já perdemos lá atrás, na reforma administrativa que o Toninho falou dos anos 90, né? Tem outro ponto que é muito importante aqui, a própria mídia tem batido nisso, que demonstra os intentos autoritários, né, de recrudescer o autoritarismo, que é típico do Estado brasileiro, né, mas ele quer alavancar isso a patamares inauditos, pelo menos nesse período dos últimos 30 anos, que é o governo federal querer fazer com que o presidente ele tenha a prerrogativa de extinguir, fundir ou criar órgãos da administração pública autárquica e fundacional. Ou seja, em bom português, o Bolsonaro vai poder agora ter a prerrogativa de, numa canetada, por exemplo, extinguir a Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Hoje isso não é possível. Hoje o governo federal pode mandar uma proposta, agora isso faça o quê? Pelo legislativo, né? Com essa proposta de emenda ao artigo 84, inciso 6º, vai baixar o interesse do executivo. Então, veja, o nível de autoritarismo dessa proposta, né? Bem, repito, ao sabor tanto do caráter neofascista do governo, mas também desses anseios do capital financeiro de restringir cada vez mais o acesso da sociedade aos recursos públicos, monopolizando isso para o capital financeiro, né? E as outras frações da burguesia de maneira geral. Então, por esses aspectos que eu comentei aqui, eu considero que é fundamental, né, que a gente reforce a luta contra essa proposta de reforma da Previdência, reforma administrativa. Nós já temos perdas acumuladas, essas perdas vão ainda se acumular ainda mais, de modo que é fundamental que a gente vá para as bases, né, discuta nas bases com os nossos colegas, para não cair naquele conto da carochinha de que essa reforma só vai atingir os novos. Isso é mentira, Toninho já falou isso. Depois daí vem reforma nas carreiras, para criar poucas carreiras e um carreirão. Isso vai atingir a gente, sim. Essas propostas de avaliação novas também vai atingir os que já estão estáveis, certo? Ou seja, vai ser prejuízo econômico para as categorias e prejuízo também em condições de trabalho e prejuízo também para a mobilização sindical, né? Esse governo já deu provas claras que ele é absolutamente antissindical, tentou tirar o nosso desconto em folha, né? Está tentando ao máximo prejudicar os sindicatos. Então, assim, derrotar essa proposta de reforma, de contra-reforma administrativa é essencial, e aí cabe a nós fazermos esse trabalho na base e tentar construir plenárias, né, nos nossos estados, para que no dia 30, né, como tem sido chamado aí pelo FONASEF, nós consigamos fazer um dia forte para derrotar essa proposta, porque derrotar essa proposta é também derrotar esse governo, e aí fortalecer o movimento dos trabalhadores de maneira geral, para a gente avançar na derrota desse governo, no Fora Mourão, Guedes e Bolsonaro.